Naquela tarde, duas crianças desapareceram dentro do próprio mundo. E o pior detalhe não era a distância, nem a escuridão chegando. O pior detalhe era este. Elas não se perderam numa floresta desconhecida. Elas se perderam na floresta onde sempre viveram. Gêmeos, dois corações no mesmo passo, dois risos que sempre voltavam juntos para casa, até o dia em que não voltaram. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso ajuda muito esse tipo de história a chegar em mais gente. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu adoro ver até onde essas histórias estão alcançando. A mãe deles percebeu primeiro pelo silêncio, porque casa de criança não fica quieta por muito tempo. O quintal era simples, chão de terra, madeira antiga, cheiro de café já frio sobre o fogão. A casa ficava numa borda de mata fechada, onde o verde tinha muitos nomes e nenhum dono. E quando a tarde começou a descer, o que chegou antes do pôr do sol foi um pressentimento. Ela chamou, esperou, chamou de novo. Caminhou até a trilha curta que os gêmeos costumavam fazer para pegar frutas perto do riacho. Viu marcas pequenas no barro, viu folhas dobradas, viu o sinal de que eles tinham passado por ali, mas não viu o retorno. E quando o vento mudou, trazendo um frio fora de hora, ela entendeu com uma certeza dura. Alguma coisa tinha quebrado a rotina. Na floresta, rotina é uma linha fina, e quando essa linha rompe, cada minuto tem peso. Ela correu primeiro sem pensar, como se o corpo pudesse encontrar antes da razão. O nome dos gêmeos ficava batendo dentro da garganta, mas ela não deixava virar grito, porque grito desperdiça ar, e o ar, naquela hora, era tudo o que ela tinha. O caminho conhecido parecia diferente. A mesma árvore parecia estar no lugar errado. A mesma pedra, o mesmo tronco, as mesmas sombras. Tudo parecia inclinar para confundir. E ela, que conhecia aquele território como quem conhece uma cicatriz no próprio braço, começou a sentir o medo mudar de forma. O medo começou pequeno, como uma ponta gelada atrás da nuca. Depois virou uma presença inteira. Ela tentou pensar como as crianças. Lembrou da curiosidade que os gêmeos tinham por qualquer coisa nova. Um ninho, um buraco na terra, uma trilha de formiga carregando folha, um som de água mais forte do que o normal. Lembrou que, quando eram menores, eles tinham o hábito de transformar qualquer detalhe em aventura. E naquele dia, alguma aventura tinha ido longe demais. A primeira coisa que ela fez foi procurar sinais simples, pegadas, folhas esmagadas, galhos quebrados, algum pedaço de pano, algum brinquedo de madeira que eles carregavam, mais por costume do que por necessidade. Mas a floresta não gosta de devolver rápido o que ela esconde. A floresta guarda, mistura, apaga. E então veio a primeira dor real, aquela que abre espaço no peito, como se o ar tivesse sido arrancado. O sol estava baixando. Quando a luz se vai da mata, o mundo vira outro. Os sons se multiplicam. Os espaços aumentam. Os caminhos se estreitam. E as coisas que parecem inofensivas ganham dentes invisíveis. Ela voltou correndo para casa e fez o que qualquer mãe que ainda tem esperança faz. Chamou ajuda. Não do jeito bonito, não do jeito organizado. Foi do jeito que dá. Gritou o nome de vizinhos na trilha. Bateu palma na frente das casas próximas. Fez barulho com panela, com madeira, com o que estava à mão. A notícia correu como corre tudo em lugar pequeno, rápido e com o peso de uma sentença. Em pouco tempo, lanternas começaram a surgir como pequenos vagalumes humanos. Homens com facões, mulheres com cobertas, gente com corda, com apito, com água em garrafas, e entre eles ela, com o rosto duro de quem se recusa a aceitar a ausência. Se você gosta de histórias que começam com um nó no estômago, mas terminam com o peito aquecido, fica até o final. E enquanto acompanha, deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso faz essas narrativas chegarem em mais gente e me permite trazer mais histórias assim, com emoção e cuidado. A busca começou em silêncio, depois virou um método. A floresta era grande, mas não era infinita. Ela tinha limites, mesmo que parecessem mentira no escuro. Eles dividiram trilhas, marcaram pontos, combinaram assobios curtos para avisar quando alguém encontrasse qualquer sinal. A mãe insistia em ir junto e ninguém tentou impedir, porque havia um tipo de força no desespero dela
que não aceitava ser colocada para trás. E a noite veio inteira, sem pena. A lua apareceu por entre galhos como se tivesse medo de ser vista. A luz não iluminava, apenas desenhava. O que era tronco virava bicho, o que era bicho virava sombra, o que era sombra virava ameaça, mas a ameaça maior era a possibilidade. Possibilidade de queda, possibilidade de frio, possibilidade de água funda, possibilidade de cobra, possibilidade de fome, possibilidade de cansaço se transformando em sono. E sono, na mata, era um convite para não acordar. A mãe tentava não imaginar, mas o cérebro é cruel quando ama. Ele cria imagens por conta própria. Ela lembrava dos dois rindo de manhã, dividindo um pedaço de pão, correndo descalços no chão úmido, e então via, sem querer, o oposto disso. Ela apertava a lanterna, como se pudesse iluminar também a mente. Eles chamavam pelos gêmeos, mas sem diálogo, sem promessas em voz alta. Apenas a repetição dos nomes como oração, como pedra batendo na água para ver se volta algum som. Nada. Algumas horas depois, um homem achou perto do riacho uma marca pequena no barro, e a notícia espalhou esperança de um jeito quase perigoso, porque esperança, quando nasce de pouco, pode se quebrar fácil. A mãe correu até lá e viu, e reconheceu. Era o tamanho certo, a profundidade certa, a leveza de quem ainda não carrega o peso do mundo. Os gêmeos tinham ido até ali, mas o rastro, depois disso, se embaralhava, porque o riacho dividia o caminho. A água apaga, a água engana. A água leva para longe sem precisar arrastar nada, e se eles atravessaram, poderiam ter saído do mapa mental de qualquer adulto. A mãe olhou para a correnteza e sentiu um gelo atravessar o corpo inteiro, não pelo riacho em si, que era raso em alguns pontos, mas pelo que ele representava. Uma mudança de direção que ninguém esperava. Eles escolheram ir além. E quando criança escolhe ir além, nem sempre sabe voltar. Do outro lado do riacho, a mata era mais fechada. Árvores mais antigas, cipós mais grossos, chão mais irregular. O grupo hesitou por um segundo, porque ali já não era trilha de costume. Era território de quem não tem pressa, território de bicho. Mas a mãe não hesitou. Ela atravessou primeiro, a água batendo na canela, e continuou. A floresta tinha cheiro de coisa viva e de coisa apodrecendo ao mesmo tempo. O ar parecia mais pesado. A lanterna iluminava só o que estava na frente, e o resto era um mar preto. Os passos faziam barulho de folha seca. Às vezes um estalo fazia todo mundo parar como estátua. Eles seguiram, e seguiram, até que alguém encontrou o primeiro sinal que realmente doeu. Um pedaço de tecido preso num espinho. Era pequeno, mas era claro. O tipo de tecido que criança usa sem se importar e que mãe reconhece sem precisar pensar. A mãe pegou com cuidado, como se fosse frágil demais para existir. E naquele momento, o desespero dela mudou de fase, porque antes ela buscava com medo. Agora ela buscava com urgência. O grupo se reorganizou, alargando a área, procurando por mais marcas. A cada 10 metros, alguém assobiava. A cada 20, alguém chamava. O problema era que o som, na mata, se comporta como se tivesse vontade própria. Ele não vai reto. Ele bate em tronco, cai em buraco, volta deformado. Às vezes parece perto quando está longe. Às vezes parece longe quando está perto. E então veio um detalhe que quase ninguém percebeu, mas a mãe percebeu. Um cheiro. Um cheiro de fumaça velha. Não era fogo grande. Não era queimada. Era algo pequeno, distante, como madeira queimada há tempo, como fogueira apagada há dias. Ela parou e respirou de novo, tentando confirmar se não era imaginação. Não era. Tinha fumaça em algum lugar. Isso significava gente, ou significava perigo, mas significava algo concreto, um ponto, um destino. Ela insistiu para irem naquela direção, e foram. A mata fechou mais. Os galhos começaram a arranhar braços, rostos, roupas. Os passos ficaram mais lentos porque a pressa ali cobrava caro. Lanterna demais atrai inseto, e inseto demais confunde. Apito demais assusta bicho, e bicho assustado não avisa antes de atacar. Mesmo assim eles avançaram, até que um dos homens viu um tronco caído que parecia ponte, e ao lado, uma descida curta, um buraco natural, como uma pequena vala aberta pela chuva. Era o tipo de lugar em que uma criança poderia escorregar rindo.
e depois descobrir que subir de volta era mais difícil do que descer. Eles iluminaram. A vala não era funda, mas tinha marcas pequenas no barro, e uma linha de arrasto, leve, como se alguém tivesse sentado e escorregado. A mãe não esperou ordem. Ela desceu. O coração dela batia no pescoço, batia nos ouvidos, batia nas mãos. Ela desceu pisando com cuidado, mas com a pressa queimando por dentro. Lá embaixo, a vala seguia como um corredor estreito terminando em pedras, e nas pedras havia mais barro, e no barro, mais marcas. A trilha continuava. Eles estavam perto. A sensação de estar perto é uma tortura. Ela dá esperança e aumenta o pânico, porque torna possível encontrar tarde demais. A mãe subiu de volta e seguiu o grupo, agora com a certeza de que os gêmeos tinham passado por ali, e que de algum modo ainda estavam se movendo. Porque marcas frescas não mentem. Mas a noite não era estática. A noite tinha vento, e o vento apagava rastros, espalhava cheiro, derrubava folhas por cima do barro. Cada segundo era um jogo entre o que a floresta escondia e o que eles conseguiam arrancar dela. Em certo ponto, um silêncio estranho começou. Os insetos que antes cantavam diminuíram. Os pássaros noturnos pararam, como se a mata inteira prendesse a respiração. Quando a floresta faz isso, é porque algo grande passou. Ou está perto. Um dos homens levantou a mão pedindo atenção. Todos pararam. Lanternas fixas, corpos imóveis. E então, ao longe, um som baixo, rouco, atravessou o escuro. Não era grito humano. Era um aviso. O grupo se entreolhou. A mãe sentiu a pele arrepiar inteira, mas não recuou, porque o medo dela já tinha ultrapassado o ponto em que volta. Ela estava do outro lado, onde tudo que existe é procurar. Eles avançaram devagar e viram. No limite de um clarão fraco de lua, entre folhas e troncos havia um animal grande de pelo escuro, parado como uma sombra com forma. Não era comum ver tão perto. Não era comum ficar tão quieto. Ele não atacava, mas também não fugia. A mãe ficou sem ar. O grupo também, porque naquele instante qualquer pessoa pensaria no pior. Mas havia um detalhe estranho. O animal parecia não estar ameaçando. Parecia guardando. Ele olhava para um ponto atrás dele, como se quisesse manter distância, como se dissesse sem dizer que alguém estava ali. A mãe tentou enxergar por entre os galhos e viu algo que fez o coração dela quase parar. Uma pequena mochila de pano no chão. Uma das mochilas dos gêmeos. Ela quis correr, mas segurou o próprio corpo, porque entendeu que aquele animal não estava ali por acaso e que, se ela errasse um passo, poderia transformar um encontro em tragédia. A lanterna tremia na mão dela. Ela respirou fundo, 1, 2 vezes, tentando manter calma suficiente para pensar. O animal se mexeu, apenas um pouco, revelando que a pata dianteira estava ferida. Havia sangue seco, e o jeito de apoiar o peso era torto. Não era predador em caçada, era um ser machucado. E então, do outro lado do animal, um movimento pequeno, uma sombra pequena, do tamanho de uma criança. A mãe sentiu o mundo inclinar. Ela quis chamar, mas a voz não saiu, porque chamar poderia assustar. Poderia quebrar aquele equilíbrio delicado que estava mantendo todo mundo vivo. Ela avançou um passo. O animal rosnou baixo, não como ataque, mas como aviso, e o grupo ficou preso naquela linha fina entre ir e não ir. Naquele momento, a mãe entendeu algo que ninguém tinha dito. Os gêmeos estavam ali, e aquele animal estava entre eles e o resto da floresta, como uma barreira viva. Uma barreira que, ao mesmo tempo, podia ser proteção, ou podia ser o último perigo. Ela fechou os olhos por um segundo e fez a única coisa que uma mãe desesperada, mas inteligente, consegue fazer. Escolheu paciência, escolheu delicadeza, escolheu não transformar o pânico em ruído. Ela agachou devagar, colocou a lanterna no chão apontada para longe do animal, para não cegá-lo, e mostrou as mãos vazias, abaixando o corpo como quem diminui a própria ameaça. O grupo prendeu a respiração junto. E naquele silêncio tenso, o vento soprou de leve, trazendo o cheiro de criança, de barro, de folha, de medo. O animal, ainda alerta, deu um passo para o lado, como se testasse a intenção dela, e nesse pequeno espaço aberto, ela viu com mais clareza 2 formas pequenas, 2 cabeças encostadas uma na outra, 2 corpos encolhidos. Os gêmeos estavam ali, vivos,
com os olhos grandes e o rosto sujo. E o que fez a mãe quase desabar não foi só ver que eles respiravam, foi perceber o detalhe mais inesperado de todos. Eles não estavam chorando, eles estavam quietos, sim, mas quietos como quem aprendeu a ficar quieto para sobreviver, e perto deles havia folhas amontoadas como uma cama improvisada. Havia um pedaço de tecido usado como coberta. Havia marcas de que alguém tinha tentado fazer um abrigo simples. Crianças não fazem isso do nada. Crianças fazem isso quando entendem que precisam ficar até serem encontradas. A mãe sentiu uma onda de calor no rosto, como se lágrimas quisessem sair e não tivessem espaço. Mas ela segurou, porque ainda não tinha acabado. Ainda existia o animal. Ainda existia a mata. Ainda existia o caminho de volta. Ela precisava trazer os dois de volta, inteiros, sem provocar reação, sem acelerar demais, sem tropeçar no milagre. O animal se moveu novamente, e a mãe percebeu que ele não se aproximava deles para atacar. Ele se aproximava para ficar entre eles e o grupo, como se protegesse, como se dissesse que aqueles pequenos já eram, por uma noite, parte do território dele. A mãe engoliu seco, e com o corpo ainda baixo, se aproximou mais um pouco, o suficiente para ver que as crianças tremiam de frio. A noite tinha caído pesada, e o ar úmido da floresta entrava nos ossos. Um dos homens atrás dela se mexeu, e o animal reagiu com outro aviso baixo. A mãe levantou uma mão para o grupo ficar parado. Agora, qualquer movimento brusco poderia custar caro. Ela olhou de novo para a pata ferida e entendeu uma nova peça do quebra-cabeça. Aquele animal estava machucado, e mesmo assim estava ali. E não parecia estar ali por fome, parecia estar ali por necessidade, como se tivesse encontrado as crianças e, em vez de aproveitar a vulnerabilidade, tivesse feito outra coisa. Feito o que nenhum adulto tinha conseguido ainda, tê-las mantido num lugar, num ponto fixo. A mãe sentiu o coração bater com uma mistura impossível, gratidão e medo, ao mesmo tempo. Porque nem todo final feliz chega limpo. Às vezes, ele chega no meio do perigo, exigindo calma para não se desfazer. Ela respirou fundo outra vez e decidiu que o próximo passo teria que ser o mais cuidadoso de toda a vida dela. Ela precisava tirar os gêmeos dali, sem transformar aquele guardião ferido em ameaça. E precisava fazer isso rápido, antes que o frio da noite virasse doença, antes que a exaustão virasse desmaio, antes que o destino resolvesse cobrar a conta. A floresta estava em silêncio absoluto agora, como se assistisse. E naquele pequeno palco de folhas, barro e lua fraca, a mãe se aproximou o suficiente para sentir o calor do próprio desespero. Ela estendeu a mão devagar, não para o animal, mas na direção das crianças, como quem oferece um caminho de volta. As crianças a reconheceram. A mudança no rosto delas foi pequena, mas foi tudo. Foi como uma porta abrindo por dentro. Um alívio que não virou festa, porque ainda havia risco, mas que acendeu vida nos olhos. A mãe queria abraçar, queria prender os dois no peito, queria garantir que nunca mais soltaria. Mas ela sabia. Primeiro precisava atravessar o momento. Depois, sim, poderia desabar. O animal fez um último movimento, lento, e então parou. Como se esperasse. Como se também estivesse cansado. Como se estivesse, de algum modo estranho, pedindo que tudo acabasse bem. E foi naquele segundo que ela percebeu. Aquela noite não era só sobre encontrar os gêmeos. Era sobre entender o que tinha acontecido com eles ali dentro. Por que foram tão longe? Como sobreviveram? E por que, entre todas as possibilidades da floresta, a que escolheu ficar ao lado deles foi a mais improvável. A resposta ainda não tinha aparecido, mas estava perto, e quando ela aparecesse, não seria apenas emocionante. Seria transformadora. A mãe manteve o corpo baixo e a respiração controlada, como se cada movimento precisasse pedir permissão para existir. Ela entendeu que, naquele instante, a floresta não estava testando coragem, estava testando sensatez. O grupo atrás dela parecia grande, mas diante daquele guardião ferido, qualquer passo a mais podia virar ameaça. O animal era grande, de pelo escuro e olhar atento, com o corpo posicionado como uma porta fechada. A pata machucada explicava o cansaço e o jeito rígido, mas não explicava o que mais importava, porque ele estava ali, firme, entre as crianças e o restante do mundo. A mãe não tentou vencer a floresta pela força. Ela escolheu vencer pela calma.
Ela fez um gesto curto para que as lanternas diminuíssem e apontassem para o chão, evitando clarões diretos. Pediu com o próprio corpo que ninguém avançasse. Em seguida, procurou no bolso o que tivesse cheiro de casa, um pedaço de pano, um lenço, qualquer coisa que carregasse o rastro do lar. Encontrou tecido, simples, usado, com cheiro de fumaça de fogão e sabão barato. Ela colocou o pano no chão devagar e recuou alguns centímetros. Não era um presente para o animal. Era uma mensagem para o ambiente. Não havia caça ali. Havia cuidado. O animal cheirou o ar. O vento girou, levando o odor até ele. O corpo dele não relaxou por completo, mas o rosnado baixo sumiu, como se a ameaça tivesse diminuído um grau. A mãe avançou mais um pouco, agora com os olhos presos nas crianças. Elas tremiam. O frio já tinha passado do incômodo. Estava no limite do perigoso. A terra úmida sugava calor, e a noite não oferecia nada em troca. Ela viu melhor o pequeno abrigo improvisado, folhas empilhadas, galhos apoiados, um canto ligeiramente protegido por pedras. Era tosco, mas era inteligente. Era o tipo de improviso que nasce quando a criança entende, no susto, que precisa resistir até o amanhecer. E então, ela notou as mãos dos gêmeos. Havia sujeira, arranhões e barro, mas havia também um detalhe que doía e emocionava ao mesmo tempo. Pequenas marcas de folhas amassadas, resina nos dedos, sinais de quem tinha trabalhado para não desistir. Eles não estavam só esperando, eles estavam lutando para continuar vivos. A mãe se aproximou o suficiente para reconhecer mais uma coisa. Perto das crianças havia um pedaço de cipó rasgado e um arame fino retorcido, quase escondido na lama, como uma lembrança feia deixada por gente que não respeita o que vive ali. Aquilo encaixou o quebra-cabeça. O animal não tinha se ferido por acaso, ele tinha sido pego. E as crianças tinham visto. A história não tinha começado com desobediência, tinha começado com compaixão. Na cabeça da mãe, imagens rápidas se formaram. Os gêmeos ouvindo um barulho estranho perto do riacho, seguindo por curiosidade, encontrando o animal preso, tentando ajudar. Criança não calcula risco como adulto. Criança calcula urgência com o coração. E quando tentaram voltar, a floresta virou labirinto. O grupo atrás dela confirmou sem palavras o que todos temiam. Havia armadilhas naquela área. Arames, laços, coisas colocadas por mãos apressadas e covardes. O perigo não era só noite e frio. O perigo era o que o ser humano deixa quando passa e não se importa. A mãe respirou fundo e mudou a estratégia. Em vez de tentar chegar até as crianças primeiro, ela precisava diminuir o medo do animal, porque era ele quem controlava o espaço. Ela se virou com cuidado e fez sinal para alguém entregar água. Uma garrafa passou de mão em mão até chegar. Ela abriu lentamente e derramou um pouco no chão, perto do pano, sem invadir o território do animal. Água não ameaça. Água oferece. O animal cheirou de novo. A sede e a dor começaram a disputar com o instinto. E então veio o momento mais delicado. A mãe pegou o tecido e, com lentidão, começou a rasgar uma faixa, usando dedos firmes. Não era para amarrar ninguém, era para mostrar intenção. Ela apontou o olhar para a pata ferida. Viu o sangue seco e o ponto exato onde o arame tinha marcado. A ferida era antiga o suficiente para ter endurecido, mas recente o bastante para ainda doer. Ela se aproximou mais, milímetro por milímetro, sem encarar o animal como desafio. O grupo permaneceu imóvel. As lanternas ficaram baixas. O vento segurou a respiração. O animal não recuou, mas também não avançou. Ele apenas observou, como se pesasse a decisão mais importante daquela noite. A mãe ajoelhou a uma distância segura e esticou a faixa de tecido no ar, sem tocar. Esperou. O animal deu um passo, mancando, e o som das folhas sob o peso dele pareceu alto demais. Ele cheirou a faixa e desviou o focinho, ainda desconfiado. A mãe não insistiu. Ela esperou de novo. O silêncio foi tão profundo que o próprio coração dela parecia fazer barulho. E então, como se escolhesse confiança por cansaço, o animal virou levemente o corpo, oferecendo o lado ferido, não como rendição total, mas como permissão parcial. A mãe entendeu o que aquilo significava. Havia um acordo possível. Ela tocou a pata com cuidado, tão leve que parecia mais uma promessa do que um toque. O animal tensionou, mas não atacou.
Ela removeu um pedaço de arame que ainda prendia a pele, soltando devagar, até sentir a resistência ceder. Em seguida, amarrou a faixa com firmeza moderada, sem apertar demais. A ferida não ficou curada, mas ficou protegida. E algo mudou. O animal recuou um passo e, pela primeira vez, deixou um corredor aberto. Não era generosidade, era reconhecimento. Era como se ele dissesse que a mãe não era inimiga, era parte da mesma urgência. A mãe aproveitou o espaço e se moveu até os gêmeos, ainda lenta, mas com a certeza finalmente encaixada no corpo. Ela não fez festa, não fez alarde. Ela apenas envolveu os dois com os braços, primeiro um, depois o outro, puxando-os para perto como se reconstruísse, com o próprio peito, o que o medo tinha quebrado. As crianças agarraram nela com força. O tremor delas era frio e susto, mas também era alívio. O grupo se aproximou o suficiente para cobrir os gêmeos com panos secos. Alguém colocou um casaco por cima, outro colocou um tecido em volta das pernas. Um homem ofereceu água em pequenas quantidades, com cuidado, porque corpo cansado não aceita tudo de uma vez. Cada gesto era simples, mas, naquele contexto, parecia uma vitória. Ainda faltava o caminho de volta. E o caminho de volta e noite com crianças exaustas era uma segunda batalha. A mãe pediu que ninguém se apressasse. A pressa tinha trazido até ali. Agora, a calma precisava levar embora. 2 homens carregaram uma das crianças. Outros 2 revezaram com a outra, porque cansaço se multiplica rápido no escuro. Alguém foi marcando a trilha com pequenos sinais, para não girarem em círculo. E o animal ferido? Ele não sumiu. Ele seguiu. Mancando, mantendo distância, mas seguindo como quem escolhe não abandonar o que protegeu. A presença dele, que antes parecia ameaça, agora parecia guarda-costas silencioso. A mãe olhou para ele uma vez, longa o suficiente para sentir gratidão, sem precisar transformar isso em palavras. A floresta continuou escura, mas deixou de parecer um monstro. Ela voltou a ser o que sempre foi, um lugar enorme que não se adapta à nossa fragilidade, mas que às vezes responde à nossa intenção. Passo a passo, eles cruzaram o riacho de volta. A água gelada atravessou a canela de alguns e o frio pareceu pior depois do calor do reencontro. Mesmo assim, ninguém reclamou. Quem carrega a criança resgatada não sente o próprio peso. As lanternas tremiam em mãos cansadas. O chão escorregava, galhos arranhavam, insetos insistiam. A madrugada avançava e o cansaço começava a virar perigo também. Foi quando, perto da trilha conhecida, um clarão distante apareceu. A luz de casa fraca, amarelada, mas real. E com ela, o som de mais gente que tinha acordado e esperado. Gente que caminhava de um lado para o outro. Gente que rezava. Gente que não tinha coragem de ir embora enquanto os gêmeos não voltassem. Quando o grupo finalmente saiu da mata, a borda da floresta pareceu uma linha de chegada. Não tinha aplauso, não tinha celebração organizada. Tinha choro contido e choro sem vergonha. Tinha joelho que falhava. Tinha mão cobrindo boca. Tinha abraço que parecia querer colar pele na pele, para garantir que não era sonho. A mãe desceu as crianças com cuidado, ainda segurando como se soltá-las fosse perder de novo. Aos poucos, o corpo dela permitiu o que a mente tinha proibido durante horas. Ela desabou. Não de fraqueza, mas de liberação. O desespero que tinha sustentado cada passo escorreu em forma de lágrimas e tremor, porque finalmente não precisava mais manter tudo de pé. As crianças foram levadas para dentro, aquecidas, enroladas, alimentadas em pequenas porções. Alguém examinou arranhões, limpou barro, verificou febre. O medo de uma noite vira preocupação de dias, e isso era bom, porque significava vida. E então veio a pergunta silenciosa que rondava todos. Por que eles tinham ido tão longe? A resposta apareceu em pequenos detalhes, que o corpo conta, sem precisar falar. O arame retirado, as marcas de tentativa de abrigo. O modo como uma das crianças ainda olhava para a porta, como se esperasse ver o guardião escuro ali fora. A mãe, mesmo exausta, voltou à varanda e viu. O animal estava do lado de fora, na borda da luz, sem entrar, sem pedir, apenas existindo. A faixa improvisada na pata já estava suja, mas mantinha a ferida coberta. Os olhos dele tinham um cansaço e uma calma estranha, como se a missão tivesse terminado. A mãe deu alguns passos,
Parou a uma distância respeitosa e observou. Ela não precisava encostar para entender. Aquele animal tinha sido salvo pelas crianças e, em troca, tinha devolvido proteção quando elas mais precisaram. Era como se a floresta tivesse escolhido um mensageiro improvável para lembrar uma coisa simples. Compaixão não é fraqueza. Compadecer dá trabalho, dá risco, dá consequência, mas também constrói pontes onde só havia medo. A notícia da armadilha se espalhou no dia seguinte. Gente foi até o lugar. Encontrou mais sinais, mais laços escondidos, restos de metal e fio. A comunidade entendeu que o perigo não era só se perder. O perigo era o que alguém coloca para machucar sem olhar nos olhos. Eles desarmaram o que conseguiram, marcaram áreas, combinaram rotas seguras e, discretamente, começaram a vigiar, porque floresta também precisa de quem a defenda. O animal ferido foi tratado com cuidado simples e constante. Água, comida, descanso. A ferida começou a fechar. Ele não era totalmente selvagem. No jeito de observar e na forma de manter distância certa, havia sinais de que ele já tinha conhecido gente. Talvez tivesse dono, talvez tivesse sido abandonado, talvez tivesse escapado de algum lugar e aprendido a sobreviver do lado de fora. Dias depois, um homem mais velho apareceu na região, procurando um companheiro de trilha que tinha sumido havia semanas. Um cão grande, escuro, resistente, acostumado a andar por mata fechada e a farejar caminho. Quando o animal viu o homem, não correu nem atacou. Apenas mudou o corpo, como quem reconhece uma história. O reencontro foi silencioso e inteiro, como tudo que é verdadeiro. E a mãe, ao ver aquilo, sentiu outra camada de emoção. O guardião dos gêmeos também tinha alguém. A floresta, naquela história, não tinha roubado ninguém. A floresta tinha misturado destinos por uma noite e depois devolvido cada peça ao seu lugar, com uma cicatriz de aprendizado. Os gêmeos se recuperaram rápido, como crianças fazem quando voltam para o calor certo. Por um tempo, tiveram medo de dormir. Às vezes, acordavam assustados. Às vezes, ficavam quietos demais, como se ainda estivessem ouvindo o som da mata na escuridão. A mãe se sentou perto sem precisar explicar tudo. Ela ofereceu presença porque presença é o remédio mais antigo. E com o tempo, o medo foi virando outra coisa. Virou respeito. Virou memória. Virou aquela lembrança que não machuca mais, mas que ensina. Ela passou a caminhar com eles em trilhas curtas, durante o dia, mostrando marcas do caminho, ensinando a regra simples de não atravessar água sem alguém junto, de não seguir som desconhecido, de parar e respirar quando perceber que se perdeu. Ensinou que coragem não é ir mais longe. Coragem é saber a hora de voltar. E ensinou também o que a história mais bonita carregava. Ajudar é bom, mas ajudar sem cuidado vira risco. O coração precisa andar de mãos dadas com a atenção. O final feliz não foi só encontrar os gêmeos vivos, foi encontrá-los diferentes, mais conscientes, mais gratos, e foi ver a comunidade inteira se aproximando como se, por uma noite, a floresta tivesse lembrado a todos que ninguém se salva sozinho. Um empresta lanterna, outro empresta braço, outro empresta coberta, outro empresta caminho. E uma mãe empresta tudo o que tem, até o próprio fôlego, até que o impossível vire real. Se essa história te tocou, acompanha o canal, porque aqui as narrativas não existem só para assustar ou entreter. Elas existem para lembrar que, mesmo quando a vida parece escura e sem trilha, ainda pode haver um rastro de esperança esperando ser seguido. Naquela região, durante muito tempo, quando alguém passava perto do riacho ao entardecer, tinha o costume de olhar com mais atenção para o barro, não por medo, mas por respeito. Porque ali, numa noite que parecia perdida, 2 irmãos gêmeos foram protegidos não por força, não por sorte, mas por uma cadeia de escolhas humanas e um instinto improvável. E a mãe, sempre que ouvia a floresta mudar de humor, não sentia apenas arrepio, sentia também gratidão, por ter encontrado, por ter voltado, e por ter aprendido que, às vezes, a vida assusta, só para depois devolver um abraço maior do que qualquer palavra.